deu certo! Vocês estão me ouvindo? Estamos! Sejam bem-vindas, meninas. Gratidão por estarem aqui nessa luta pelo... Acontece, né? Então, galera, a gente estava na luta para as gurias entrarem aqui na live também, porque não estava conectando o nosso negócio, não aceitava, não dava certo, nem convite, nem nada. Agora, pela terceira vez, conseguimos recomeçar a live. Círculo de Mulheres, hoje a gente, então, pegamos o livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem o conto da Vassalissa, que tem tudo a ver muito assim com o meu início de empreendedorismo, por isso eu escolhi ele para começar. Convidei as gurias que também estão nessa jornada de se descobrir, se empreender. E o título dessa live hoje, Empreender, é manter-se firme e viver, porque não é simplesmente abrir uma empresa. A gente às vezes acha, empreender é só ali, vou ali, abro um CNPJ e estou já empreendendo. Só que eu convidei as gurias para elas contarem também a história delas, que todo mundo passa por alguma situação e a gente também tem que se construir muitas coisas e se buscar, se resgatar a nossa força. Então, resumindo, essa aqui é a quarta live nessa sequência do Círculo das Mulheres, a quarta tarefa desse conto da Vassalissa. Resumindo esse conto, ele tem 9 tarefas, que é para a mulher se conectar. Através do conto, a mulher tem a percepção de como se conectar com essa força interior. E o conto, ele trata da história da Vassalissa, que é uma menina, e a mãe dela, no leito de morte, entrega uma boneca para ela, dizendo, cuida dessa boneca. E essa boneca se refere, a gente fazendo uma comparação, quando a gente vai empreender, por exemplo, e a gente pega a nossa boneca e a gente presta atenção no que ela está dizendo, se a gente deve ou não aceitar algumas coisas, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa resgatar. É a nossa intuição, aquela vozinha que diz ali, quando às vezes a gente briga com ela, né? A gente briga com a intuição quando ela diz assim, não, não vai lá, e daí a gente acaba, não, mas essa voz aí, eu não vou dar bola para ela, vou ir lá e faço. E é aquele que muita gente já disse, eu devia ter ouvido a minha intuição, né? Eu devia ter ouvido meu coração. É essa a intuição, e esse é o resgate que a gente precisa, né? E a Vassalissa, então, pega essa boneca e entra na mata, porque ela tem uma madrasta e as duas irmãs, né, as enteadas também do pai dela, são más, né? Como a história lá da Cinderela. Então, querem ver ela bem longe da casa, né? Porque ela é bonita, ela é simpática, ela é boa. Então, elas não gostam dela e tratam de dar um jeito de mandá-la embora. E dizem, ó, preciso que tu busque um fogo lá na casa de uma bruxa que tinha que atravessar todo o mato. E ela não conhecia essa floresta, né? E quando ela entrou na floresta, esse momento do conto é quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, cria uma empresa e a gente entra na nossa floresta e não sabemos nem para que lado vai, direita ou esquerda, que árvore é esta, e ficamos ali perdidas, né? E no conto, a Vassalissa pega a boneca e a boneca diz, vai por aqui, vai por ali, e ela vai indo, sentindo o que a boneca, que é a intuição dela, tá dizendo. Chega lá na casa da bruxa, e tem toda a história da bruxa, aquela perspectiva da bruxa que a gente conhece, feia, isso, aquilo, né? E aí a bruxa dá algumas tarefas para ela, lá também tem um encontro com a bruxa, que é uma megera que tem entre nós, né? No conto fala uma megera que existe também em nós, né? Nós mulheres temos essa força que está nos puxando e outra que a gente vai ter que dar conta das sombras que a gente tá, né? E aí a Vassalissa vai lá, cumpre o que a bruxa tá pedindo, a Baba Yaga, ela consegue pegar o fogo, retorna para casa, também seguindo a boneca, chega lá e esse fogo observa, essa caveira com fogo, ela observa a madrasta e tudo mais, e ela queima elas vão definhando e vão virando cinzas. E aí o conto ele segue as tarefas, né? As tarefas, uma delas, por exemplo, a primeira fala sobre a morte da mãe boa demais, que também existe na gente, quando a gente quer ser boazinha para todo mundo, né? E aí, quando a gente vai empreender, acontece o quê?
as pessoas às vezes não entendem o preço do nosso trabalho, aí elas dizem, ah, mas tu podia me dar uma dica, tu podia fazer isso, aquilo para mim. E aí tu acaba dando dica, dando dica, dando dica, e aí tu vira a mãe boa demais, tu segue demais aquele sentido da mãe, né? E aí ela não consegue se desenvolver sozinha, né? Como eu sigo aquela mãe que diz assim, não, mas não sai sem casaco que vai esfriar. Não sai sem guarda-chuva porque vai chover. Eu acabo não encarando o perigo de tomar um banho de chuva ou de passar frio, porque eu nem conheço o perigo. Então é isso que essa morte da mãe boa demais. Aí também tem a tarefa da sombra, navegar nas trevas, né? Quando eu entro nessa floresta, quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, as gurias também devem ter passado por isso, a gente se depara com as nossas próprias sombras, né? Quando eu tenho que parar de pensar no julgamento dos outros, quando eu quero vender e eu acreditar no meu produto, né? O quanto ele realmente acreditar mais do que eu, não existe quem acreditar, mas a gente sempre tem o conflito do que será que eu me encaixo na sociedade? Será que esse produto meu se encaixa? Ou será que eu tenho que ser igual aos outros? O que é que vai acontecendo, né? E aí a gente chega hoje na quarta tarefa, que é encarar essa megera selvagem que está entre nós, que não existe só a parte boa também. A gente tem nossos conflitos, a gente veio com uma carga de coisas dos nossos ancestrais, né? Outras pessoas que... As coisas, crenças, né, que a gente aprendeu, que a gente ouviu de professores na escola e tudo mais. E aí, a Nath caiu, mas, Jana, conta aí para o pessoal o que tu faz, o que tu empreende, como que tu ajuda essa mulherada por aí, que eu sei que tu ajuda muito. E o que tem nesse conto que tu sentiu assim que tu passou por isso, o que tu deu de cara e disse, meu Deus, o que que eu faço? Eu sei que tu tem uma história muito bonita também, com uma transformação, uma luz assim. Então, conta aí para as meninas e que vai ser muito, muito especial te ouvir, enquanto a gente já chama a Nath de novo aqui. Beleza. Oi, gente, eu sou a Jana. Muito obrigada, Tuti, por estar aqui hoje para a gente discutir sobre isso, porque realmente são assuntos muito importantes, né? Principalmente para quem está começando agora no mundo empreendedor e principalmente no mundo digital, né? Tem muita gente aí que está querendo empreender no digital, mas não sabe nem por onde começar. E o meu trabalho é exatamente esse, direcionar a pessoa por onde ela começa, né? A construção do negócio digital. Como é que ela se posiciona na internet, estratégia de conteúdo, qual tipo de produto é melhor para ela ali naquele momento, e aí para que ela, enfim, coloque aí o seu servir no mundo, né? Então esse é o meu trabalho aqui hoje. E, cara, eu vou te falar que para eu me descobrir empreendedora, levou 40 anos, né? Aos 40 anos é que eu comecei um processo de autoconhecimento, que aí eu fui ver que realmente eu era capaz. Porque até então eu tinha muitas crenças, né? E as crenças é que nos barram, né? Então aí quando você fala de olhar a megera, né, de frente, é exatamente isso, é você olhar para isso e você perceber que você precisa ressignificar algumas coisas. E uma das coisas que eu precisei muito ressignificar é o lance da faculdade, né? Eu tinha uma crença muito forte de que por eu não ter um diploma de faculdade, eu sempre seria aquela pessoa que ficaria às margens, né? Ou à sombra de uma outra pessoa, ou fazendo o que mandavam, mas nunca estar à frente do negócio. Eu sempre seria uma assistente, uma secretária, não chegaria nem a ser gerente, né? Por mais que na empresa que eu trabalhava eu não assumia esse cargo, né? Eu não ganhava por isso. Então eu me coloquei nesse lugar porque eu acreditava que eu não podia estar ali. E eu vou te falar que isso foi doloroso de ver o quanto tempo eu perdi acreditando nisso, né? Nessa crença que não me deixava dar um passo. E não adiantava as pessoas falarem, Tuti, porque assim, muitas das minhas amigas falavam, mas Jana, você pode, você faz. Eu falei, não, não. E era muito difícil para ver, para enxergar isso. E aí, só quando eu comecei esse processo de autoconhecimento mesmo, que aí eu fui
foi aos pouquinhos, né? Foi um passinho de cada vez. Aos pouquinhos eu fui desconstruindo uma crença aqui, outra crença ali, até que eu vi que falei, não, peraí, realmente dá para fazer e eu vou fazer. E aí, quando você percebe isso, quando você acorda, né, você desperta para isso, você não quer mais voltar para trás. Você não pode, você não dá mais aquele passo para trás, né? Você só quer ir adiante. Então, por mais que você faça alguma coisa, putz, não deu certo. Eu abri meu primeiro negócio em 2018, que foi o Batom Viajante, que era uma agência de viagem para as mulheres que viajam sozinhas. E aí, eu estava super empolgada com aquilo. Então, eu tenho o canal ainda, né? Tenho o Instagram, tenho o site, tinha todas as parafernálias todas que precisava das parcerias, tudo mais. E eu estava super empolgada, porque daquela agência ia virar um hostel, do hostel ia virar uma pousada, e assim, eu já tinha todo um plano. E aí veio a pandemia. A pandemia acabou com os negócios de turismo durante um bom tempo. Quem era grande conseguiu se manter, mas quem estava começando já era, né? Você teria que esperar passar para começar tudo de novo. Só que a gente não sabia quanto tempo ia durar. Tanto é que até hoje a gente ainda tem resquício disso. O turismo ainda não está totalmente voltado, né? Não voltou ainda por completo. Tem muitos lugares que ainda estão fechados. Então eu falei assim, e agora? Eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu não quero mais ser assistente. Eu não quero mais. Agora que eu senti o gostinho de ser empresária, eu não quero mais me colocar nesse lugar. E aí foi quando eu me reinventei, peguei o conhecimento que eu tinha do digital e apliquei num novo negócio. E é o que eu estou fazendo até hoje. Então, é você se deparar com isso, você olhar de frente, né? Tudo aquilo que te impede de dar o primeiro passo. Porque é isso, é você dar o primeiro passo. Então, encarar a megera, para mim, é exatamente isso. E tem uma passagem nessa tarefa que ela fala assim, né? É exatamente esse excesso de normalidade que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida, sem que fosse isso o que realmente pretendêssemos. E, cara, isso, ó, eu até me arrepio quando eu leio. Isso é exatamente quando você começa a dar muito ouvido para o que o externo está falando, né? Sem ouvir o que você tem ali dentro de você, você se coloca nesse lugar de sobrevida. Não é uma vida, né? Você acaba apenas sobrevivendo ao dia a dia. Então é uma rotina aqui, uma rotina ali, e você vai sempre no mesmo, sem dar um passo. Então, eu com essa tarefa, o que eu aprendi com isso é olhar mesmo de frente aquilo que te impede de dar o seu primeiro passo. E a partir do momento que você dá o seu primeiro passo, você não para mais. Não tem como voltar para trás, né? Não tem que voltar para trás, para frente, para qualquer lado. Não tem como. Você pode até dar um passo para trás para dar um impulso para ir para frente. Foi o que eu fiz agora. Foi o que eu fiz agora quando eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Então, o que aconteceu? Eu estava morando no Nordeste, porque como era home office, eu poderia trabalhar de qualquer lugar. Então, eu estava trabalhando no Nordeste, eu estava adorando morar lá. Mas aí eu falei assim, não, eu preciso me desvincular da empresa que eu trabalho hoje para poder dar atenção para o meu negócio, senão eu não consigo fazer ele crescer, né? E aí o que acontece isso? Eu não tinha uma reserva muito grande de grana, eu tinha reserva para 2 meses, e eu falei assim, mas se eu não fizer isso agora, é o lance da intuição, né? Se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer demais. Porque eu estava nesse movimento de pedir demissão desde 2019. Imagina, de 2000, foram 2 anos empurrando isso. Eu falei, se eu não pedir agora, vai ficar mais 2 anos, e aí o meu negócio não vai crescer. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, peraí, eu vou pensar, porque o que eu ganhava lá era o que custeava a minha vida no Nordeste, e era maravilhoso. E aí eu tenho apartamento em São Paulo, né? Eu moro com meu filho, tenho apartamento em São Paulo, aí eu virei para ele e falei assim, ó, o seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso, você consegue dar conta de pagar as contas enquanto eu cresço o negócio? Ele falou, mãe, pode vir e a gente se vira aqui. E aí eu dei um passo para trás, né? Voltei para São Paulo, que era uma coisa que eu não queria, mas é necessário. Quando você é empresária, você faz aquilo que é necessário, mesmo se você não está muito confortável com aquilo. E aí eu dei esse passo para trás, só que o impulso que eu estou dando com esse passo para trás é muito maior.
Então, é você saber também o momento de você fazer esse movimento. É assim, é espetacular, é maravilhoso. E antes da Nath contar a história dela, duas coisas que eu anotei, exatamente a parte que tu falou da normalidade ali, e a parte que tu falou da faculdade, sobre a complementar para o pessoal. Um dos quesitos do pensar que a gente precisa ter algo, um curso, umas coisas, todo é o perfeccionismo, né? Um dos itens, né? Só um de todas as sombras que o perfeccionismo é uma das sombras que a empresária também enfrenta. Então, por exemplo, ó, eu tô aqui hoje, tentei fazer uma arlequina aqui para fantasiar, porque me convidaram para pintar as crianças com maquiagem artística num piquenique hoje. Só que eu nunca fiz maquiagem artística. Quando ela me convidou, quando essa pessoa me convidou, a Ana Ruas, ela me convidou o que a voz da sombra vem, que é quando a gente enfrenta a nossa natureza sombria, né? Quando a gente vai para a floresta, vê aquela escuridão e aí vem aquela vozinha e fala, não vai, né? E o que veio a primeira coisa que ela falou para mim foi duas vozes que eu ouvi. Uma é, vai e faz, que tu estuda uns vídeos ali, tu vai conseguir fazer, tu adora desenhar, compra umas tintas e pinta que tu vai conseguir. A outra vozinha dizia, mas tu nunca pintou. Ninguém, como é que tu vai querer ir lá pintar o rosto de criança? Nem sabe fazer, né? Vem o sabotador aquele dizendo, não, tu tem que ter um curso profissional de maquiagem artística para poder ser voluntário em algum lugar ou ajudar alguém. E aí, que a Jana falou da gente ter que ter a faculdade, ou ter que ter, a gente sempre fala que eu tenho que ter um curso, ou tem que ter um mapa, ou tenho que ter tudo pronto para depois sair fazendo. E aí, pegando o que a Sereia Bijuterias aqui falou, de praticar todos os dias, é muito isso da gente ir lá na sombra, dar conta dela, praticar, voltar, falar com a sombra, de deixá-la de lado. Não tem, é todo dia prestando atenção nessas situações, saindo e voltando e não ouvindo, né? Não ouvindo aquela vozinha sabotando a gente, né? E aí, quando a Jana falou da normalidade, a gente vive numa rotina. A vida acaba virando uma coisa que tu não sabe nem por que mais tu tá. Tu tá aqui simplesmente vivendo, mas tu já sabe o que tu faz de manhã, de tarde, de noite. Aquela vida do, né, vou trabalhar, vou para casa, assisto novela, assisto TV, vou dormir, vou trabalhar, assisto... sempre a mesma coisa. E aí, um dia tu tem alguma crise, alguma dor, alguma coisa, e te diz, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse mundo? Para que eu tô aqui, né? E aí que a gente se depara com a nossa megera selvagem. E aí eu preciso prestar atenção nela, mas preciso dar o primeiro passo, que nem a Giana disse, e porque isso vai vir de várias formas na nossa cara. Ó, tu não tá fazendo nada, tua vida tá parada, vamos, se movimenta, tá tudo te mostrando, né? E aí a gente vai estudar de cara, vai lá, conversa com ela, dá uma melhorada e vai lidando com as nossas sombras. E é isso, né? E, Nath, conta aí pra nós a tua história, o que tu empreende, o que tu passou de dificuldade, quais sombras aí que tu teve nesse caminho. Oi, meninas, boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. É que uma luta para entrar, né? Entra e sai. Nem tô encostando mais no telefone, porque eu encosto e desconecto aqui. Bom, eu sou professora concursada, né? Eu estou na educação há mais de 20 anos. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse empreender no digital. Nunca imaginei que eu fosse colocar a minha cara numa internet e falar para outras pessoas. Então, tudo isso aconteceu muito recentemente, né? Eu, como professora, também já não me sentia completamente feliz no sentido de que eu amo lecionar, mas eu detesto o sistema. Eu não me enquadro no sistema. Eu amo ensinar. Eu sou muito boa nisso, mas eu não aguento mais o sistema. O sistema, ele acabou com a minha saúde mental, né? Então, eu vivi um processo de depressão, de burnout, síndrome do pânico. Passei por todas essas questões
psicológicas, trabalhando em área de risco, trabalhando com crianças difíceis, com pais complicados. E isso, com o passar dos anos, afinal são praticamente 21 anos fazendo isso. Com o passar dos anos, você fala, meu Deus, será que é só isso, né? Aquele sonho de ser concursada. Eu sempre fui ensinada, desde pequena, que eu tinha que ter um emprego que me desse um futuro, né? A mulher independente que vai construir o seu próprio futuro sozinha. E naquela época, né? Hoje eu tenho 48 anos de idade. Então, naquela época, concurso público era, tipo, a saída melhor possível, né? E, então, sempre muito estudiosa, eu falei, vou por esse caminho. Então, só trabalhei de carteira assinada na CLT, foram só 3 anos da minha vida, o restante todo concursada. Só que com o passar do tempo, eu fui vendo que é como se você batesse dando murro em ponta de faca, né? Porque o professor, o educador, ele tem um ideal, ele trabalha por esse ideal, que é educar pessoas. Né? O professor, ele nunca trabalha só pelo financeiro, até porque se fosse isso, não teria professores no Brasil. Né? Então, a gente tem aquele sonho, aquele desejo de ensinar, mas o sistema tem matado os professores brasileiros, né? E aí, dentro desse processo que eu passei muito complicado, foram 2 anos nesse processo, eu comecei a entrar para o Instagram, compartilhar os meus estudos com quem me seguia, e eu fui ganhando seguidores, e as meninas começaram a falar, Nath, você ensina a gente a estudar para concurso também? Aquela coisa toda. Eu falei, ah, tá bom. E aí eu comecei nisso aqui em 2014, ajudando pessoas a estudarem para concurso. Nesse processo, eu me formei em coaching, né? Eu fiz coaching porque elas já me chamavam de coach, a coach Nath, só que eu não tinha formação nenhuma, nem fazia ideia do que era isso. Falei, bom, vou por esse caminho. Gostei, me apaixonei pelo trabalho, comecei a desenvolver isso com elas. Porém, nessa época, eu já sentia um chamado muito forte para trabalhar com mulheres no sentido mais amplo. Porque quando eu ia atendê-las no coach para concursos, elas traziam muitas demandas. Não era aprender a estudar, no fundo, não era. Eram outras questões mais internas. E aí eu senti o chamado muito forte de trabalhar com elas de uma forma mais integral, né? Não só ensinando elas a estudar, mas também a se conhecerem. E aí foi todo o meu processo também de autoconhecimento nessa época. Ao mesmo tempo que eu me autoconhecia, eu já fazia esse trabalho com elas. Então, na minha vida, foi tudo acontecendo muito intuitivamente, né? Então, a intuição sempre esteve presente. Claro que eu me formei, fui buscar estudar. Nesse processo, eu fui ganhando muitas seguidoras. E eu falei, gente, eu tenho que aprender a lidar com esse negócio de internet. Eu tenho que aprender um pouquinho de marketing, saber como isso funciona, né? Já que eu tenho clientes que eu faço isso sem nenhum conhecimento, então eu vou aprender isso para potencializar, né, aquilo que eu já faço. E foi quando eu comecei a estudar bastante cursinhos de marketing, comecei a desenvolver, eu falei, esse Instagram já não me representa mais. E aí eu peguei e comecei outro do zero, que é esse que eu tô aqui até hoje, né? Comecei esse Instagram do zero, falando para mulheres, que é o que eu amo fazer, eu sou apaixonada por fazer isso, né? Então eu ajudo elas a desenvolverem os seus negócios na internet. Ou seja, eu sou a minha persona transformada. Então, todo esse processo que eu passei, eu hoje auxilio outras mulheres a também se desenvolverem, mostrar para elas que o caminho para você empreender no digital, ele não tem como acontecer se você não se autoconhecer, se você não buscar entender quem você é, se você não tiver um propósito muito, muito grande por trás, porque empreender não é tão mais simples quanto fazer o concurso e nem tão mais simples quanto CLT. As 3 formas de trabalho, elas são realmente desafiadoras. E empreender no digital é desafiador muito mais, porque você precisa estar aqui colocando sua cara a tapa, mostrando quem você é, né? Então você se expõe. E quando você começa a se expor, é como a Tuti falou, você começa a lidar com o seu lado sombra também, né? Então, muitas pessoas perguntavam, Nath, mas você já dá aula, já palestra? Para você foi muito fácil. Gente, não foi. Para eu fazer a minha primeira live, foi
praticamente um ano depois, vocês têm noção? Um ano eu já com o Instagram, já atendendo, mas live eu não fazia de jeito nenhum. E não foi um processo fácil, não. Não foi gostosinho. Aparecer aqui, fazer uma live, foi uma coisa muito difícil no começo, né? Eu precisei, assim, jogar meu ego lá para longe e falar, cara, é com a cara e coragem com o que Deus está colocando no meu coração para fazer. E assim eu comecei aqui fazendo as lives e fazendo esse trabalho que é apaixonante, é maravilhoso. E agora como terapeuta, tudo que eu quero é auxiliar mais ainda essas minhas empreendedoras, né? Para que elas não só desenvolvam um negócio, mas que elas desenvolvam um negócio com alma, né? Que é um lema que eu tenho no meu trabalho, né? É o Instagram com alma. É você desenvolver o seu negócio com alma, porque não tem como separar a empresária do negócio, né? Eles caminham juntos. E essa é uma grande dificuldade da minha persona, é conseguir desenvolver o seu negócio sem se perder no processo. Então é aí que eu entro, auxiliando elas, ajudando elas a conseguirem se sentir mais inteiras, colocar a sua essência dentro do seu trabalho. E essa é a minha paixão e é o que eu tenho feito até agora. Resumindo, Que né? lindo! Porque todo mundo aqui Linda, sabe porque que tem. as histórias são gigantes, são vários processos que a gente passa. Aqui falei só um, que foi o processo de vencer o medo de aparecer na internet, que é fazer live, que eu acredito que seja um desafio. Talvez tenha sido para vocês também, né? Sim, sempre é. Sempre é um desafio. E aí eu queria só complementar uma coisa que a amiga Nath falou, que não existe vida profissional e vida pessoal, né? Existe vida. É uma coisa só. E aí você saber organizar o seu dia para que isso flua de uma forma mais leve, de que flua de uma forma mais harmônica, é o que faz a diferença, né? É o que te torna uma pessoa muito mais próspera. Porque eu ouvi durante mas muitos anos, as pessoas falaram, você tem que separar sua vida pessoal da sua vida profissional. Mas, gente, é impossível você fazer isso. Não existe aquela pessoa que fala, ai, eu chego no escritório e esqueço minha vida pessoal, ou eu chego em casa e esqueço minha vida profissional. Em algum momento ali as duas vão se cruzar. Né? E é onde você começa a se cobrar demais, fala assim, não, eu estou deixando interferir, então isso vai prejudicar, e aí você entra em conflito com você mesmo. E é isso que não pode acontecer. E é muito isso do que a gente está falando, ouvindo as histórias de vocês duas, do viver na normalidade, né? Qual é o normal, né? O normal seria a gente processar dessa forma. Eu chego às 6 horas da tarde, meu trabalho acabou, lá ficou lá, o que aconteceu lá. Eu chego em casa, agora eu vou fazer outras coisas e não quero saber do que aconteceu lá durante o dia. Eu tento separar, mas dentro da gente é impossível. É impossível, nós somos um só, nós não somos pessoas em caixas separadas, né? Não é uma aqui, a outra ali. E aí, isso para mim foi uma das coisas, bem quando eu fui entender isso do Instagram, ter também a minha história no Instagram, porque é através de como eu comecei, como a gente começou aqui, que a gente vai inspirar outras pessoas a elas também começarem. É como a Nath falou da história dela, né? Como ela começou, ela impulsionar outras pessoas. Não tem nada mais por isso que nós estamos aqui num conto, através do conto, porque o conto também é uma história e a gente consegue se imaginar dentro daquela história, refletir o que está acontecendo dentro, né? Quando a Nath falou da live, de fazer live, é como se a gente vai se entrando na floresta, nunca fiz live na vida, tá tudo escuro, só que do outro lado pode ter um tigre, pode ter uma onça, pode ter muitas coisas, e é o julgamento nesse caso, né? Quando a gente pensa do outro lado, tem uma pessoa te julgando, tu tá falando errado, teu português tá errado, tu não sabe esse conteúdo, e aí tu fica aquela vozinha vem aqui, né? A sombra é aquela que da crença dominando, e aí tu não vai pra frente aqui da câmera, porque tu espera ser perfeito, né? Espera ser perfeito, espera que as pessoas não vão julgar, ou que eu vou estar bem. E isso é uma das sombras, né? E essa quarta tarefa do conto da Vassalice, que ela fala sobre a gente sair na mata e ir à procura dessa mulher.
não ficar esperando algo, né? Porque o que que eu escuto muito das alunas aqui é assim, tá dando tudo errado, eu não sei o que fazer. A minha vida parece que estava bem, do nada parece que tá tudo errado, não consigo nada. E isso é um alerta, né? Pra gente sair atrás dessa mulher aí que tá no mato e esperando alguma coisa. Porque tá dando tudo errado, continuar como tava não dá. Então eu preciso, e a gente às vezes quer que se mantenha, né? Tava tudo na rotina. Eu fazia aquelas coisas, as mesmas coisas, eu já tinha tudo direitinho, aí do nada começa a dar tudo errado. Perco o emprego, acontece alguma coisa na minha família, termino um relacionamento, e aí parece que começa uma chuva de coisas. E isso é muito um alerta, né? Ó, acorda que a vida tá andando, vê aí o que que tá acontecendo. E ela fala, né? Quando a gente entra na mata, e o conto fala, quando eu chego lá na casa da bruxa, da Baba Yaga, eu também tenho que encarar essa bruxa, que também que é aquela versão feia dentro de nós, né? Não a versão da bruxa em si, que a bruxa em si somos nós mesmos no nosso autoconhecimento, na nossa intuição, nos nossos instintos, né? Mas aquela bruxa feia lá, que ela vai traçar algumas coisas para te fazer, que tu precisa cumprir algumas coisas. Nós tivemos que passar por cima do medo de fazer live, a gente teve que passar por cima do medo do perfeccionismo de fazer posts, de saber fazer uma consultoria e tá bem feita ou não, saber que aquela pessoa vai ser ajudada. Então, nós tivemos que encarar a nossa bruxa feia quando a gente disse, não, eu vou fazer live. Não importa, eu vou ficar aqui. Se não gostar, não gostou. É para mim, né? É muito no sentido pra gente, né? O olhar para o centro. É a E autoobservação, né, Tuti? É exatamente. autoobservação. É você ter coragem, porque você precisa ter coragem para isso, né? É você ter coragem de olhar para dentro. E entender o que está acontecendo ali com você, né? A gente não se pergunta, né? A gente não sente no corpo, a gente não pergunta por que eu estou sentindo essa emoção? Por que eu estou triste? Por que as coisas estão dando errado? Né? E eu sempre falo para as minhas alunas, falo assim, meu, quando você estiver numa fase dessa de você não tá entendendo nada, faz os 5 porquês, né? Começa a se fazer os 5 porquês. Ah, por que eu estou sentindo isso? Por causa disso, disso, disso. Tá, mas por que isso, isso, isso? Ah, por causa disso, disso, disso. Quando você chegar no quinto porquê, você vai ter a real razão pela qual você está daquele jeito. E aí você trabalha ela. Né? Porque, por exemplo, tem muitas mulheres que falam assim, eu não faço live porque eu tenho medo de fazer live. Tá, mas por que você tem medo de fazer a live? Porque eu tenho medo do julgamento. Tá, mas por que você tem o medo do julgamento? E aí você vai descobrindo os seus porquês. Né? E olhar para isso pode não ser gostosinho, mas é a solução que você vai dar para sua vida. A gente vai fugindo, né, do olhar, né? Uma das coisas que fala na tarefa é familiarizar-se com o mistério, que é isso, né? Sentir isso. Mas por que que eu tô sentindo essa sensação? Por que que tá dando tudo errado na minha vida? Se tava tudo maravilhoso, eu achava que tava maravilhoso, e agora começou a despencar tudo. Tudo parece que despencou, desmoronou. É um sinal, só que às vezes a pessoa. Aí a gente entra naquela posição da criança, né? Do ficar aqui na posição fetal, como a gente escuta bastante, mas na posição da criança, chorar, 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 dormir, chorar. Porque eu tô ali, né? Eu ser adulta também e decidir, não, peraí, o que que tá acontecendo? Deixa eu ver esse mistério aí, o que que é isso? O que que é essa sensação, né? O que que é essa bruxa, como a sereia Vegetarias falou, a bruxa é só uma máscara, nós temos a coragem. Essa coragem de dar o primeiro passo, como a Jana falou na história dela, e entender o que que é isso, tá dando tudo errado na minha vida, peraí. O que que eu posso fazer, o que que eu posso alertar? E quando a gente abre esse campo, as coisas começam a aparecer. O problema é que a gente está, às vezes, com o olho vendado, né? Para ver as oportunidades, para ver a Nath, acho que escutou muito a intuição dela, foi indo, né, Nath? Acho que tu foi um caminho que tu foi ouvindo, né? Muito a tua intuição, tu deu o caminho, tu deu abertura para ela, para realmente tu escutar onde que tu devia chegar. Sim, não foi nada fácil e nem gostosinho mesmo, não. Foi deitar na posição fetal, chorar o que tem que chorar
e falar, cara, vai ficar aí chorando até quando? E nesse processo, que quando tu chega no fundo do poço, não é o fundo ainda, entende? Ainda tem mais coisas depois do fundo do poço. A verdade é essa. E você, quando chega nesse momento, sinceramente, é o momento do renascimento, fundo do poço. Porque é quando você fala, já chorei o que eu tinha que chorar, já vivi o que eu tinha que viver, já tentei fazer de um jeito, não funcionou, não deu certo, então agora, ou eu fico aqui a vida toda chorando em posição fetal, ou eu vou me levantar, vou me autorresponsabilizar por tudo que aconteceu comigo, vou agradecer pelo que eu já vivi, porque foram todos esses percalços que me trouxeram até esse momento aqui, e com certeza tem alguma coisa que eu não vivi sem vão. Eu acho que era o que mais vinha na minha mente, era isso. Tu não viveu isso tudo em vão. Tem um objetivo, tem um propósito. Que objetivo e que propósito é esse? É nesse momento que vem o autoconhecimento, que é você parar tudo o que está à sua volta e você olhar para você mesma e falar o que eu tenho aqui dentro que eu posso, que pode me ajudar a me levantar. Porque muitas vezes na vida a gente não tem ajuda externa. A verdade é essa. A gente pede ajuda, é digno tu pedir ajuda, mas tem coisas que vão depender única e exclusivamente de você. E quando você se autorresponsabiliza, quando fala, cara, depende de mim levantar dessa posição fetal, tomar um banho, passar um batom na minha cara e procurar ver de que forma eu vou transformar esse fundo do poço no meu renascimento. De que forma eu vou conduzir isso para fora. Primeiro você olha para dentro, você se cura, você se reconhece, porque quando você está nesse momento no fundo do poço, você perde um pouco da sua identidade. Você fala, quem sou eu agora? Cadê eu? Cadê eu de mim? Né? Então é todo aquele retorno, né, para si mesma, para depois você começar a ver a luz no fim do túnel. E essa luz, ela existe. Essa luz, ela tá lá. Quando você faz esse processo de dentro, para depois você ver o que está fora, é completamente diferente de tudo que você fez anos e anos da sua vida. Então, isso é muito desafiador e sem incômodo, porque durante a vida você olha para fora, busca lá fora o que é responsável pelo teu estado hoje. Mas quando você faz o caminho inverso, de dentro para fora, o que tem em mim que eu posso utilizar para me levantar daqui para frente, e o que foi que foram escolhas minhas, porque nós sempre temos escolhas, embora muitas vezes pareça que não. Que tipo de escolhas me trouxeram até aqui, que a partir de agora eu não vou querer mais na minha vida, eu vou tirar isso e vou fazer novas escolhas, né? Então, esse processo não é simples, não é fácil. E, no meu caso, todo esse processo me trouxe para esse momento aqui hoje, né? De estar auxiliando, ajudando outras mulheres. Foi quando eu percebi, eu passei por tudo isso, eu não morri, né? Eu não me suicidei, eu saí da depressão, eu consegui vencer isso. Então, tinha muita coisa em mim boa, sim, que eu não estava percebendo e que eu só fui perceber isso depois nesse processo. E, a partir disso, é como eu te falei, não foi nenhuma coisa tipo, eu faço isso, venham até mim. As pessoas simplesmente vêm até você. É algo muito natural. As pessoas começam a ver em você alguém que saiu daquele ponto que ela está hoje. Cara, se a Nath saiu, eu também consigo sair, sabe? É mais ou menos isso. E assim que as alunas vêm para mim. É quando você mostra todo esse processo que você viveu e que ele tem saída, né? E essa saída pode ser empreender no digital, né? Pode ser vários caminhos. Cada uma de nós vai seguir um caminho. No nosso caso, a gente está no caminho de empreender no digital, né? Foi esse chamado para nossa vida. Mas existem vários e vários caminhos, né? Então, acho que é isso. É você olhar para dentro, é você olhar para essa bruxa feia, né? Para essa coisa feia que aparenta tão feia que no fundo não, nem é tanto assim. Talvez é essa bruxa que vai te fazer renascer de novo. E tu tava falando aí, eu tava pensando, né? A gente se dá conta essa luz no fim do túnel é muito mais no fundo do poço, né?
é a nossa luz, né? E a gente quer buscar uma luz, às vezes a gente quer buscar uma luz externa, né? Uma luz de recomendação ou de alguém nos abençoando, dizendo, não, é esse o caminho mesmo que tu tem que ir. E a gente não acredita em nós mesmas, não acredita no que a gente está dizendo, não, tu não deve ir por esse caminho aqui, esse aqui, ó, é que é o teu caminho. Vai lá e faz. As pessoas estão esperando a tua história, como a Nath disse, as pessoas precisam ouvir a tua história, como tu conseguiu vencer isso e chegar até aqui agora, porque elas também vão conseguir se impulsionar por aquela história, porque elas vão conseguir olhar para ti e vão dizer, eu posso, se ela conseguiu, eu também posso, né? Então, por isso também tem a ver o não desvincular a empresa que não existe isso da nossa vida, porque como que a empresa da gente chegou até aqui? De alguma forma, ela foi impulsionada pela nossa história de vida, né? E aí, quando eu chego lá no fundo do poço, ou eu fico, né, e tem embaixo do fundo do poço ainda tem areia movediça, né, que pode nos chamar como a sereia das bijuterias ali falou, a gente pode ainda ser puxada ainda mais se a gente for ficar chorando na posição fetal, não tem ajuda, não tem uma mão para dizer, vem aqui, vamos sair daí, porque é a tua parte ali, chegou no teu momento de Então, tu, Tuti, até né? pode ter. Às vezes tem a mão para puxar, porque sempre tem uma mão para te puxar. O problema é que você não vê, né? O problema é esse. Quando você está muito na dor, né? Quando você está dando muita ênfase na sua dor, você não consegue enxergar. Porque, por exemplo, no meu caso, muitas pessoas tentaram me abrir os olhos, mas dependia de mim abrir. Entendeu? Então, existem pessoas que vão querer te puxar lá de dentro. Mas o problema é, você vai ter coragem de estender a mão? Uhum, Essa é a questão, né? Você só quer ficar ali, ó. Às vezes a pessoa fica daquele jeito porque é confortável para ela, né? Ela está numa zona de conforto, por exemplo, quando uma mulher está num relacionamento abusivo, quando está num relacionamento ruim, mas aí existe aquela história, né? De ruim com ele, pior sem ele, né? Eu escuto muito disso. E aí a pessoa não sai daquilo ali porque está numa zona de conforto onde ela acredita que é melhor estar num relacionamento ruim do que nenhum. Né? E por mais que outras pessoas digam para ela, mas fulana, isso não é bom para você, o cara não é legal, a menina não é legal, não é melhor você sair. E a pessoa, enquanto ela não abrir os olhos para isso, ela não vai estender a mão e vai puxar. Às vezes tem gente que joga corda lá, vai com escada, vai com tudo, e a pessoa não sai, a pessoa não quer sair. pegar no colo e não tem jeito. Exatamente. É tipo aquele gatinho que você pega e ele não quer ficar no seu colo, né? Ele quer sair de qualquer. É isso, a pessoa não quer ser ajudada. E aí não adianta a gente tentar fazer nada. Porque a primeira coisa que a pessoa precisa é querer sair desse estado, né? E é por isso que eu falo, né? Quando a gente fala muito de nível de consciência para quem empreende aqui no digital. Eu ajudo mulheres, mas as mulheres que querem ser ajudadas. Eu não vou ficar pegando na mão de ninguém, puxando, falando, não, você precisa fazer isso, você vai fazer isso porque você vai ter uma vida próspera. Só vem quem quer. E é isso. Não tem como, a gente não consegue. Nós mesmas, né? Quantas pessoas, que nem tu falou, quantas pessoas tentaram nos ajudar e a gente nem disse, não, mas eu tô aqui, tô maravilhosa aqui onde eu tô, paradinha, mas tô ótima, tô plena aqui, não quero, não me Exatamente. incomoda porque eu tô ótima aqui mesmo Foi que meu seja. caso. Eu cheguei a falar, quando me deram. Eu comecei a trabalhar naquela empresa, eu comecei como recepcionista. E para mim aquilo estava confortável. Então eu passei durante muitos anos como recepcionista. Até que houve uma situação em que o gerente geral virou para mim e falou assim: Jana, eu preciso de uma assistente. Porque a menina do financeiro tinha saído de licença médica e ele precisava de alguém para ficar ali. Aí, olha só o absurdo que eu falei para ele. Eu falei, beleza, eu vou, te ajudo, mas quando ela voltar, eu quero voltar para a recepção. Porque eu não acreditava que aquela promoção era o meu lugar. E aí ele virou para mim e falou, não, vamos contratar outra recepcionista e vamos colocar lá. Você vai continuar aqui. Eu achei aquilo um absurdo. Eu achei um absurdo. Por quê? Porque eu não queria sair daquele lugar que estava confortável. Então, é muito disso. É você realmente... Às vezes a pessoa quer... E eu só fiquei porque ele insistiu. Então, tinha uma pessoa ali que estava querendo, que acreditava em mim mais do que eu mesma.
né? E aí foi dali que eu comecei a evoluir e cheguei na onde eu cheguei. Mas outras amigas, minha comadre mesmo, minha comadre é que ela começou o meu processo de autoconhecimento, ela é consteladora familiar e terapeuta. E aí ela começou esse processo comigo, meu, mas olha, ela queria às vezes me matar, porque eu falava, não, imagina, eu não posso fazer isso. Não, não posso. Como é que eu vou ensinar para outras pessoas uma coisa que eu não sei? Mentira, eu sabia, eu já tinha ensinado. Já tinha. Eu falei assim, como é que eu vou cobrar? Nossa, o cobrar para mim era um absurdo. Eu falava assim, não, o meu conhecimento eu dou de graça. Porque é isso que eu tenho que fazer, já que eu não tinha os recursos ali, né? Aí ela virava para mim, mas Jana, é uma troca, o dinheiro é a troca, né? E eu vou confessar que eu ainda tenho algumas crenças com dinheiro, e eu estou trabalhando isso. Mas até então, até pouco tempo, pouquíssimo tempo, eu acho que 6 meses atrás, eu não sabia cobrar, porque eu tinha esses receios, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a gente tem a quem quer ajudar a gente, mas a gente não quer. A gente simplesmente quer ficar ali na zona de conforto. A gente quer ficar onde a gente não precise ter esforço, né? Mudar dá trabalho, né? Mudar. Hoje em dia, então, eu acho que a pessoa falar, eu não tenho nenhuma oportunidade de mudar, meu Deus, abre a internet com um celular 3G que tu vai ter oportunidade de mudar. Porque hoje o que mais tem são pessoas na internet ajudando outras pessoas a mudarem. Então, existem milhares de caminhos que você pode seguir. Empreender no digital é um desses caminhos, sim. É trabalhoso, como eu falei, como qualquer outro trabalho, mas o que você recebe em troca, além do dinheiro, que é digno que você receba pelo seu trabalho, né? É você ver transformação de vida, que é o que move você estar botando a tua cara aqui. É o que fez eu começar a fazer live, foi isso, cara. Tu tem coisas para ajudar outras pessoas e vai ficar guardando só para você? Quando tem muitas mulheres por aí precisando ouvir a tua história, precisando entender como elas podem sair do fundo do poço, né? Tem saída para depressão? Tem saída para síndrome do pânico? Tem saída. E quem pode falar isso? Você, né, cara? Que tu já saiu de lá, né? Então, quando você se toca disso, que tu tem algo para passar, que tu pode ajudar a transformar outras vidas, a vergonha e todo o restante, claro, como a Jana falou, crença a gente sempre vai ter, mas a gente vai vencendo elas, a gente vai trabalhando elas fazendo um campo de batalha, né? Então, uma pessoa hoje em dia dizer, eu não tenho chance de mudar, cara, abre a tua internet, faz um perfil no Instagram, tem vários profissionais aqui que podem estar te ajudando. A gente ajuda muito gratuitamente, né, Jana? Com o nosso conteúdo, com live, o que a Tuti está fazendo aqui. É incrível, é maravilhoso você poder ouvir outras mulheres que também estão no campo de batalha, vivenciando aquilo, falando para você, cara, vem com a gente, tem saída. Tem uma forma de você reverter a tua situação aí, né? A gente fica até emocionada de falar, né? Porque quando a gente fala daquilo que move a gente do coração, dá até calor, né? Mas é isso, se você quer se transformar, se você quer, cara, busca, existe sim. Existe essa saída, existem mãos estendidas, né? E procurar isso, porque vale muito a pena. Você vê outras pessoas sendo transformadas através do seu trabalho, não tem preço. É isso, e que fala nessa quarta tarefa, que eu estava falando para vocês, da gente sair na mata, procurar essa mulher, né? Quando a gente está lá, essa coisa de que tá dando tudo errado na minha vida, sair e encontrar, porque tá essa força interior, tá? Olhar para essa luz que tá dentro da gente também, suportar essas sombras que a gente vai ver no caminho, entender elas. Entender esse mistério que tem, por que que eu tô sentindo esse problema com o julgamento, por que que eu quero tudo perfeito, aceitar, pensar nisso, respirar sobre isso, entender. E aí, outra coisa que fala também, adotar os seus valores, né? Quando eu tô no lugar, na zona de conforto, né? Que a Jana falou que eu não quero sair, entender por que que eu tô ali, se eu tô pelos meus valores ou pelos valores dos outros, né? Porque se o meu valor é liberdade, as pessoas gostam muito de falar, nossa, o meu valor é liberdade, liberdade não tem preço. Mas
se eu tô ali, naquela situação, naquele emprego ainda, que nem a Jana falou, tava lá de recepcionista, mas por que ela entender por que que ela estava lá desse recepcionista? Por que ela queria ficar naquela zona de conforto? Será que porque era o valor de alguém ou alguma coisa que ela ouviu lá na infância, que talvez da família, que era legal estar naquele emprego ali, daquela forma, era a melhor coisa do mundo? E ou então eu entender quais são os meus valores. A liberdade para mim é o quê? Não, a liberdade para mim é ser recepcionista, tá? Mas é a minha escolha ser recepcionista, né? No caso, no exemplo que a Jana estava falando. E a gente entender, colocar, priorizar os nossos valores ao invés de priorizar o que o outro quer ou o que eu quero, se tenho que ser para os outros, tenho que ajudar. Que é uma questão de que ela fala muito nesse conto que é a mãe boa morrer, a criança boazinha demais, que a Vassalissa era uma criança boazinha demais, ela chegava a ser tão boazinha que era humilhante ela ser boazinha, porque ela fazia tudo que elas queriam, tudo, tudo. E quantas alunas de vocês e minhas devem falar, nossa, eu ajudo todo mundo, me pedem, eu faço tudo, eu deixo de dormir para fazer alguma coisa para alguém, eu faço comida para todo mundo, é aquela coisa do estar sempre sendo necessária, né? E aí a gente foi colocada tanto no normal de ser necessária, que quando a gente pensa, meu Deus, e se eu sair daqui e eu for desnecessária, eu não precisar de mim? E aí, como tu não tá se olhando, tu não tá enxergando a tua própria luz, né? A tua própria força, tu, tu fica com medo realmente de se dar conta daquela situação, meu Deus, eu não sou necessária, meu Deus, mas eu sou necessária para mim mesma, né? E isso é que é o nosso maior processo da gente olhar para nós mesmas, né? E para a gente se Sim. encaminhando pro final da nossa live. Eu queria agradecer as meninas, a Jana e a Nath. Sigam elas, aqui tem o Instagram aqui em cima. Eu, Nath Castro e a Eujana Brito. São maravilhosas. Sigam elas, amo os posts da Nath. A Nath Instagram da Nath, ó, é modelar top, é muito top. Então, Obrigada. sigam essas duas. A Jana tem um trabalho incrível também. Tá, Daily Reels também maravilhosos aí para dar na cara da gente. Vai lá, mulher. E, e assim, o recado dessa live de hoje, dessa quarta tarefa do conto, quem quiser se aprofundar, ler esse livro com seu aspecto, né? Porque a gente está falando aqui diversos pontos de vista, cada uma que lê esse livro tem a sua visão, porque nós somos únicas, esse livro não tem uma conclusão final feliz de uma novela igual para todas. Mas cada uma de nós tira, cada vez que a gente lê, tem uma coisa nova. Ele nos vai mostrando muitos caminhos. E quando a gente chega nessa quarta tarefa, encarar a megera, a gente já passou por deixar a mãe boa morrer. Quer dizer, não, né? Dizer não, não. Lá, quem empreende tem que dizer não muitas vezes, né? Para poder o seu negócio fluir, tem certas coisas que eu não vou poder participar mais, tem coisas que eu vou ter que dizer não para as pessoas, e aí a gente vai ter que deixar aquela mãe boa morrer. Entrar na mata. É escuro aquele empreender. Eu não sei exatamente qual vai ser o meu produto, mas é o começar, como as gurias falaram, dar o primeiro passo, ir lá encarar essa mata escura, se tem bruxa, se não tem. A bruxa vai ser só algo que eu vou, se eu respeitar ela, se eu entender ela, o mistério dela, eu eu vou passar por ela, vou ter os meus valores, vou me familiarizar com isso tudo, com essa intuição. Se eu devo ir por aqui, quem que eu devo ajudar. E, mais uma vez, deixar essa mãe boa morrer para empreender a criança. A gente vai ter que ser adulta. A gente vai seguir firme, se manter firme e viver, dar de cara com as sombras, dizer, não, essa daqui não, sai daí julgamento, sai daí opinião dos outros, vou fazer porque a minha força e a minha luz está muito forte e a gente pode empreender, ou seja, o que for, mas no foco aqui das mulheres empreendedoras. E, gurias, deixo aqui para vocês agradecerem também, convidarem o pessoal para seguir e dar uma dica aí do que essa mulherada começa
vocês já falaram muitas coisas, mas como elas podem dar esse primeiro passo para sair desse tudo tá dando errado? Bom, eu acredito realmente que é o olhar para dentro, né? É você olhar para dentro e começar a se questionar em tudo, questionar tudo o que está à sua volta. Eu acho que é o primeiro passo que você precisa fazer. Então você se questiona se a vida que você está levando é a vida que você gostaria de ter, se você está feliz com aquilo que você está fazendo, se você está feliz com o seu trabalho, com o seu casamento, se você está feliz com o lugar onde você mora. Tudo isso são questões que você precisa ter muito bem resolvidas, né? Se tem alguma coisa aí que deu aquele, putz, não sei como responder isso, é porque talvez tenha um problema. E aí você começa a trabalhar isso. E uma coisa que eu ia até comentar sobre o negócio de valores, os valores são realmente muito importantes, né? Você saber quais são os seus valores inegociáveis. A partir do momento que eu descobrir os meus valores inegociáveis, eu percebi que eu não poderia mais trabalhar naquela empresa e eu saí. Então, isso é um passo gigantesco na sua vida. Então, a vida que você tem hoje está congruente com seus valores inegociáveis? Como é que você descobre quais são seus valores inegociáveis? Pega lá na internet, tem uma lista de trocentos valores, né? Você, desses trocentos valores que tem lá, pega 10 deles. Escreve lá no papel 10 deles. Depois, desses 10, você enumera as 5 primeiras colocações, né, por ordem de importância. Então, qual é o primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto? Então, esses 5 valores são aqueles que você não pode deixar ferir. Os 3 primeiros são aqueles que você não abre mão de jeito nenhum. Então, faz esse exercício, porque, cara, se a sua vida não está congruente com aqueles valores, então tem alguma coisa que você precisa rever. E muito obrigada, né, Tuti, por dar esse espaço aí pra gente poder falar. Foi muito gostoso. E depois que vocês fizerem tudo isso que a Jana falou, porque tudo começa no autoconhecimento, você vai se fazer algumas perguntas. Se você quer empreender no digital ou empreender mesmo presencialmente, você se faz algumas perguntas-chave, como, por exemplo, o que você ama fazer? O que o teu coração pulsa quando você está fazendo? O que você faz tão bem que as outras pessoas te elogiam e te perguntam como você faz? Pergunte-se também o que você faria com tanto amor, com tanto desejo, que mesmo que você não ganhasse R$ 1 por aquilo, você continuaria fazendo. E aí você vai descobrir habilidades em você, você vai descobrir competências em você, e a partir daí você segue a Jana, segue a Nath, segue a Tuti, que a gente te ajuda no restante do caminho. Um beijo, muito obrigada pela participação. Eu amei. Quando quiser chamar, estou à disposição tanto da Jana quanto da Tuti. Né? Acho que a gente fala de muitos assuntos em comum, né? O campo é perfeito, então a gente também tem muita coisa da nossa história que bate bastante. Né? E convidar vocês para o meu evento. Vão ser 4 dias de live, onde eu vou estar falando como vocês conseguem reconectar-se com a mulher selvagem que está dentro de vocês e começarem um negócio novo, tá bom? Vai ser agora no final do mês, na última semana de outubro. Só ir lá no meu Instagram, @eunaticastro, e a gente conversa. Chama no direct que a gente conversa. Um beijo, brigadão. Gratidão, gurias, foi maravilhoso ouvir vocês. É tudo isso que vocês estão falando e é a gente olhar para nossa história. Quando a gente se olha, a gente entender, nossa história. Se eu superei tanta coisa, se eu passei por isso, as pessoas também podem. E a gente levar uma mulher vai levando a outra, não tem competição. A gente vai com a nossa história levando outras e vai ampliando muito mais esse campo, muito mais essa normalidade que não existe, sair dessa normalidade e ter uma nova construção aí. E toda terça, que tem live às 13 horas, Círculo de Mulheres. Seguimos na semana que vem com a quinta tarefa e outras convidadas. E sigam os perfis das meninas e sigam acompanhando as lives. Beijo. A Jana já caiu, mas a Nath está aqui. Beijo, Nath. Gratidão, gratidão imensa. Tá aqui, gratidão a todo mundo que nos acompanhou, que comentou aqui, as meninas que comentaram. Obrigada por estar com a gente. Até a próxima. Beijo!